Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a organização do evento. Sensacional. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, representando o KeySearch da Globo, representando o time de segurança da Globo. Eu vou fazer uma apresentação básica sobre mim. Eu ainda sou estudante de Ciência da Computação, lá do FRJ. Participei por muito tempo de um grupo cuja temática era estudo sobre segurança da informação, que se chama GRIS. Não sei se todo mundo conhece, mas foi bem importante para mim. Recentemente eu fui contratado agora. Estou vivendo... Então, esqueci de falar. Esse é o meu e-mail. Assim, sintam-se confortáveis para dar feedback para mim, caso eu cometa algum erro. Faz parte do meu aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre o gcrypt. Essa daqui é a agenda. Vamos enumerar as motivações que motivaram esse esforço de trabalho, deixar bem claro o que ele não é, assim como o que é, um pouco da arquitetura, os fluxos de uso na Globo.com, os desafios que esse projeto levou para o desenvolvimento, algumas métricas e pensar adiante, os próximos passos. Ele é open source. Então, o que motivou a gente a construir essa ferramenta? Bom, basicamente, ele tange a preocupação da Globo.com sobre o vazamento de informações sensíveis. Mas o que você está classificando como informações sensíveis? É meio óbvio, mas é tudo que não é para vir ao público de forma oficial ou não. Bom, isso pode ser arquivos confidenciais ou críticos mesmo, de valor para a empresa. E aqui a gente vai focar bastante no termo, para contextualizar. A gente, quando estava planejando essa solução, a gente tinha um público-alvo em mente. Assim, era bem claro para a gente o que a gente queria resolver. Então, eu vou sempre levar ao caso do envio de e-mails para empresas parceiras ou do próprio Grupo Globo. Então, é basicamente nesse contexto que a gente está inserido. Envio de e-mails com anexos com conteúdo crítico confidencial para a empresa. Então, nós claramente queremos atacar, nos mover para prevenção de vazamento de informações sensíveis. Bom, e aí vem os outros desafios desse projeto. Eu estou falando em nome da Globo.com, mas eu não sei se todo mundo conhece. O Grupo Globo é bem grande, ele é bem separado em diversas áreas onde ele atua. Então, nós temos uma pluralidade tecnológica muito grande. Assim, a Globo.com assim, é o foco de tecnologia da informação. Mas é claro que existem outras empresas, como a TV Globo, o Sistema Globo de Rádio e Difusão, a Editora Globo. Assim, são, pelo que eu calculo, 6 empresas ao todo, compondo esse Grupo Globo. A gente também está lidando com cerca de 20 mil colaboradores. Então,
a motivação também desse projeto é atacar problemas relacionados à corporação. Assim, você pode aplicar esse projeto para a sua corporação, para a sua instituição, na verdade. Então, mas, Cláudio, isso está resolvido. Você está reinventando a roda. Por que você não usa S-MIME para simplesmente criptografar a troca de e-mail dos seus usuários? Bom, cada empresa, como eu falei, cada uma dessas 6 empresas tem autonomia para definir quais são quais são os seus serviços básicos, quais são os seus provedores de e-mail. Assim, então, não dá para atacar dessa forma. Nós temos que tomar outra abordagem. E como eu falei no tópico acima, nós estamos lidando com pessoas. Então, não necessariamente ativos de rede. Então, não dá para a gente aplicar um sistema de Data Loss Prevention. Então, e como visão do time de segurança da Globo.com, a gente quer difundir para todo o grupo as melhores práticas de segurança. Então, para deixar bem claro, assim, eu não quero que nenhum criptoanalista me julgue aqui, eu não estou criando uma criptografia própria. Só para deixar registrado que para explicar esse projeto para as pessoas, é comum remeter logo a um novo tipo de criptografia. Não é isso, a gente usa protocolos bem definidos e não é o objetivo do Gcrypt, e talvez nunca será, eu espero, ter uma criptografia própria. A similaridade do nome não tem nada a ver com o GNU-Crypt. O nome do projeto é Gcrypt, remetendo à Globo, faz sentido? Mas então, o que ele é, de fato? Bom, cara, nós temos como time de segurança, nós provemos alguns serviços para o usuário, para o colaborador da Globo, do Grupo Globo. Nós, acho que em 2014, também no GTS, não lembro qual é a edição, nós viemos aqui mostrar o que a gente chama de G-Senha, que é uma solução interna nossa, que é open source, na verdade, onde você pode compartilhar credenciais, informações. O maior uso é credenciais mesmo, com arquitetura de chave assimétrica. Então, cada colaborador tem que gerar o seu par de chaves para funcionar. É bem seguro, nunca tivemos problemas. Não que eu saiba. Só que isso causou como é que eu posso chamar, fricção com o usuário, faz sentido? O usuário deixa de usar a aplicação porque é difícil você entrar nela. Eu não sou nenhum especialista em experiência do usuário, então, se tiver algum aí, por favor, desculpe. Mas o que a gente percebeu é que é difícil o cara entrar, muitas vezes porque ele perdeu a chave privada dele, e é um requisito, é um fator na autenticação para ele conseguir ter acesso ao sistema, e ele não sabe o que é essa chave privada, causa alguns problemas onde o colaborador não se sentindo à vontade e contornando essa solução para o que é bem ruim, e a gente não quer isso. Então, nós fizemos uma outra aplicação que se vende como um facilitador para o usuário final. O grande jogo do Gcrypt é ser simples e eficaz para o usuário final. Quando estou falando em usuário final, a gente tinha o público-alvo, o pessoal do RH. Assim,
Por mais que a Globo.com seja excelência tecnológica, estou falando bem da minha empresa, não é, nem todo mundo tem, assim, faz sentido que em uma empresa nem todo mundo tenha uma experiência tecnológica grande, beleza? Então, quando a gente fez esse projeto, a gente estava pensando mais ou menos nele, no pessoal da RH, nada pessoal, espero que eles não me punam. Ai, meu Deus. Então, essa é a cara inicial do Gcrypt. Ele é obrigatório, autenticação, e autenticação múltiplo fator, que é algo já bem difundido para toda empresa, a importância, e com isso a gente não tem problema. Esse token aqui um rapaz veio na última edição mostrar a arquitetura de como funciona, o Carlos, no caso, no GTS, na edição 31, de como funciona o nosso sistema multifator para todo o Grupo Globo. É o mesmo sistema de autenticação. Então, o colaborador da Globo já é bem ambientado com isso. Então, o que é mais fácil para o usuário? Assim, de novo, eu não sou um especialista em experiência para o usuário, mas o que, para mim, usuário, falando como usuário mesmo, o mais fácil seria arrastar para a tela algo que eu queira encriptar, que eu queira proteger, e está feito. Então, na verdade, eu vou mostrar um pouco da arquitetura do Gcrypt, não é tão bem assim, mas você arrasta um arquivo para a tela, algo que você queira proteger, algo que você queira mandar por e-mail, e o Gcrypt vai te devolver um arquivo criptografado seguindo os nossos parâmetros que nós de segurança consideramos bem razoáveis. Então, ele não vai ser perguntado se ele quer, você quer usar AES usando o modo CBC, CTR, GCM, quantos bits você quer, qual a entropia da... Enfim, você não precisa forçar o usuário a gerar entropia na máquina dele. E o arquivo já vai voltar para ele magicamente protegido. É claro que nós, para proteger um pouco mais esse ativo, nós precisamos de mais uma informação. Qual é a regra de acesso desse arquivo em específico? Então, você descreve aqui, o Rafael é o outro Rafael aqui, que já palestrou. Você, no caso, está permitindo apenas que o Rafael consiga decriptar esse recurso. É simples assim, vai clicar em criptografar e o front-end vai te devolver um arquivo .gcrypt, para lembrar do sistema. Basicamente isso. Então, a proposta mesmo é ser magia para o usuário final, para que ele queira procurar o Gcrypt. Assim, um dos problemas de não fazer isso é que a gente teria que investir muito em treinamento para cerca de 20 mil pessoas, por exemplo, para treinar o pessoal a saber lidar com PGP. Dada a rotatividade e tudo mais, acho que é bem inviável. Então, o Gcrypt é o nosso aliado para combater o vazamento de informações via e-mail. Então, o que é o Gcrypt? Aqui a gente está falando de uma versão que está rodando atualmente 7 meses já na Globo. E essa versão não é a mesma do open source, né? Então,
eu estou listando aqui, Cláudio, você está mentindo para todo mundo que esse arquivo, na verdade, é um zip. Então, não, na verdade, não é bem isso. Eu vou explicar o porquê disso mais para frente, depois que eu falar sobre arquitetura. Na verdade, essa casca de fora é só para agilizar o processo para o usuário final. Dentro desse arquivo zip existe um arquivo um gcrypt que, por sua vez, está completamente criptografado. Então, como é que funciona a arquitetura do gcrypt? Cara, é muito simples. Assim, a proposta dele é simples e a gente levou isso para a arquitetura dele também. Basicamente, ele é uma interface. A interface é totalmente estática e você só precisa de um Apache Nginx para servi-lo. A interface não faz muita coisa além disso, exceto o JavaScript que está nela. Uma API, pensando já no futuro, a gente fez dessa maneira obviamente, porque precisava, mas a gente quer permitir automação também, de uma certa forma. Primeiro, a gente está oferecendo principalmente esse serviço para os usuários humanos, mas é claro que a gente quer aumentar o alcance dele e permitir automação pelos desenvolvedores. E, basicamente, nós temos um MySQL para registrar o que a gente precisa na API. E ele foi produzido já contando com alguns sistemas externos, autenticação. Hoje ele fala com a nossa API toda já bem confeccionada para atender a quantidade de acessos. Poderia ser uma solução de OpenID Connect, ou falar diretamente com o LDAP, ou algum desses sistemas centralizados de gestão de identidade. Nós precisamos de uma base de usuários e basicamente da base de usuários, mas na Globo.com a gente viu que é interessante uma base de times. No nosso caso, ambas estão no mesmo lugar, no nosso servidor LDAP. Então, é basicamente essa arquitetura, contando com esses componentes externos. Então, eu vou mostrar como seria para o usuário final, como seria o uso dessa aplicação. Então, no fluxo de autenticação, a autenticação é bem importante para o gcrypt, sem ela nada funcionaria. E, como eu falei, ela força duplo fator, que dá uma confiança para a gente ainda maior. Então, tudo começa com o usuário final preenchendo aquele formulário, a primeira imagem do gcrypt que eu mostrei. Assim, eu não sabia como fazer isso pelo gráfico aqui, pela ilustração, mas o que eu estou fazendo nessa curva aqui é que a API, a interface web, não é ela que recebe as credenciais do usuário. As credenciais do usuário são enviadas direto para a API. Então, por isso que está passando aqui por dentro. Não sabia explicar isso em ilustração. Bom, a API, por sua vez, vai no nosso sistema de autenticação e pergunta se a autenticação está ok. Quando a autenticação está ok, ele devolve umas informações básicas do que a gente precisa, que é basicamente o nome da pessoa e o e-mail. O obrigatório mesmo é o e-mail, na verdade. Por sua vez, a API gera um token de sessão, confecciona um JWT
de duração customizável, depende do que você quer oferecer, e devolve para a interface. Quando o JavaScript que espera essa requisição receber esse JWT, o que ele vai fazer é simplesmente armazená-lo no local storage do browser para futuro uso. Então tá, agora a hélice já está autenticada. Como funciona o fluxo de encriptação? Bom, eu estou fazendo um caso aqui hipotético, tá? A hélice precisa enviar o final da novela das 9 para outros colaboradores, para revisão, por exemplo. Então, novela.doc é esse documento, ele vai enviar, arrastar esse arquivo para a tela. A tela vai, por sua vez, perguntar quais são as credenciais, quais são as entidades autorizadas para ter o acesso de fato a esse documento, quando ele estiver sendo decriptado. A hélice vai responder quais são. A interface web vai fazer uma requisição para a API, já passando aquele JWT que estava no local storage, e fazer a requisição para a API pedindo uma chave. Esse conceito que a gente está abstraindo para o usuário final, mas a gente está negociando uma chave privada simétrica. Simplesmente isso, por baixo dos panos. A API vai armazenar as informações básicas dessa nova chave, desse novo arquivo. A relação é de 1 para 1, tá? Então é a mesma coisa para a gente. E, por sua vez, vai devolver um identificador, que eu chamei aqui de file header, mas vocês vão ver no código que é ID, e uma chave, um JWK, por exemplo. Nessa versão aqui nós não usamos um JWK, a open source sim, nós vamos usar. E aqui é simplesmente a chave privada em Base64, eu encurtei só para caber na ilustração, para facilitar mesmo. Uma coisa interessante aqui que eu esqueci de falar é que, de cara, você não está vendo o arquivo do usuário final. Eu estou enviando só um metadado desse arquivo, que seria o SHA-256, e as entidades autorizadas a obterem essa chave privada. E aí, simplesmente, de posse dessa chave simétrica aqui, a interface web realiza todos os procedimentos de criptografia. Então, e no final, devolve para a hélice esse gcrypt. De posse desse ponto gcrypt, ela pode enviar por qualquer canal de comunicação da empresa, ou não da empresa. Slack, o seu provedor de e-mail, SMS, tanto faz. SMS não, desculpa. Eu escutei. Do outro lado, o Bob precisa acessar esse arquivo. Então, o Bob é um dos indivíduos que estão autorizados para obterem o arquivo original. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, de posse do arquivo .gcrypt, que de alguma forma a hélice enviou para ele, por um canal seguro ou inseguro, ele vai tentar obter a chave privada. Basicamente, a interface vai fazer uma requisição, dado que o Bob está autorizado, tá? Autenticado na aplicação.
A interface vai fazer uma requisição para a API, passando o header desse arquivo, e a API, por sua vez, vai validar se esse usuário está autorizado a decriptar o arquivo, obter a chave privada. Como é que ele faz isso? Bom, a gente submete o JWT na requisição, então a API consegue identificar quem é o Bob e saber se ela está autorizada ou não. Se tudo der certo e o Bob tiver realmente autorização para decriptar esse arquivo, a API simplesmente vai devolver a chave privada e, por sua vez, o browser vai fazer a decriptação desse arquivo. E, no final, vai pular um arquivo novela.doc para o Bob como conteúdo final. Então, eu gravei um vídeo, mas é bem rápido, eu vou ter que passar algumas vezes para a gente conseguir ver. O manual, deixa eu diminuir a velocidade. Ele se autenticou, passando a senha dele, duplo fator. Ele vai arrastar um arquivo para a tela. E aí, a interface vai perguntar quem tem acesso, quem deve ter acesso a esse arquivo. Ele colocou subseg. Subseg é o time de segurança na Globo. Então, ele está automaticamente dando acesso a vários indivíduos que estão dentro desse time. Isso é bem útil para a gente. Porque em caso de, sei lá, rotatividade, o Manel porventura tenha que sair do time, ele deixou o arquivo, deletou o original e a gente consegue reverter. E ficou ruim aqui, mas o que eu queria mostrar é que a interface fez download. Deixa eu parar de mexer. Talvez não vá. Não vai. Mas aqui no cantinho, ali, tem um arquivo .gcrypt. Eu, sem querer... Agora ele está tentando decriptar ele mesmo. O Manel faz parte do time de segurança. Então, ele consegue decriptar o arquivo. E aí ele vai mostrar que o que está escrito aí, este arquivo é super secreto. Ele conseguiu fazer a identidade do arquivo. Então, bom, a estrutura é essa. O desafio é ser bem simples para o usuário. Tem que ser muito simples mesmo, tem que ser tipo o que o Google faz, simples e direto. E para o desenvolvimento em si, cara, realizar a criptografia toda do lado do cliente. Então, mas por que a gente escolheu essa arquitetura? Bom, nós ganhamos muito salvando os recursos da nossa infraestrutura, porque se eu tivesse que manter o arquivo que o usuário submeteu, o armazenamento, a disponibilidade do gcrypt seria crucial, fundamental para o projeto. A gente não queria todo esse peso, carregar todo esse peso. E sem contar que, cara, se eu armazeno tudo do lado do back-end, eu estou criando um ponto de vazamento de informações.
o que eu, com certeza, não quero. Privacidade para o usuário. Para o usuário, pelo que a gente coletou de feedback, é muito bom o fato de a gente não expor o arquivo dele, da empresa. O gcrypt também pode ser usado para cunho pessoal. A gente não submeter para nenhum servidor nosso o arquivo dele. Aí, aquela parada de JavaScript, né, tem que suportar vários navegadores, e o troubleshooting, que, como tudo está rodando do lado do cliente, é bem difícil capturar problemas. Métrica de uso. A gente não guarda os arquivos dos usuários. Eu não sei se é bom ou ruim para esse tema, mas a gente não sabe qual tipo de arquivo está passando, a gente só sabe o que a gente está copiado em e-mail. E a gente vê muito o pessoal usando, não sei se porque está copiando o e-mail do nosso time, ou se é realmente porque o gcrypt é bom. Então, aqui, o cara está passando a chave de acesso à AWS no e-mail, no arquivo .gcrypt. Então, outro tipo de informação, eu precisava passar a listagem de alguns usuários, como fizeram isso num TXT criptografado pelo gcrypt. Então, eu não tenho muitas métricas, mas uma delas é que ontem não, eu mandei essa apresentação há um tempo, cerca de 682 arquivos gcrypts com certeza estão rolando lá pelo Grupo Globo. E não temos a mínima ideia do que tem nesse cara. Só para contabilizar aqui, para não ser injusto com o gcrypt, porque parece ser pouco, né? Mas essa solução foi ao ar com um e-mail de aviso. A gente apresentou o que era a solução no e-mail, e mais para as pessoas darem feedback, em 11 de maio. Então, eu fiz as contas de padeiro, mas dá cerca de 3 arquivos gcrypt por dia, até hoje. Passos futuros. Assim, a gente não está satisfeito com a arquitetura, a gente não está satisfeito em ter que manter a chave privada do usuário, por mais que seja criptografada, não está interessado, não está conformado com isso, e a gente quer fazer uso de uma outra solução que provê para a gente autenticação e autorização de credenciais, de informações sensíveis, que é o Vault, que é um projeto open source da HashiCorp. Isso a gente já tem em mente, está no nosso roadmap. Um dos feedbacks que a gente recebeu é que o cara autorizou uma pessoa que não deveria, e ele gostaria de revogar o acesso. Ainda a gente não fez essa feature, e faz todo sentido e é perfeitamente possível. E aí que vem a questão polêmica, seria suportar chaves assimétricas para usuários avançados, né, que conhecem PGP. É aberta, vocês podem contribuir, nós esperamos isso. Perguntas? Muito bem. Comentários, perguntas? Eu sou preconceituoso com esse negócio de dar minha chave para os outros. Então, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu sou muito paranoico. Vou me omitir por enquanto. Eu estou pensando aqui. Poderia voltar o slide com a URL do projeto, por favor? Claro. Obrigado. Globocom gcrypt. Certo. Mais observações? Tem online? Um pouquinho só, que tem um pequeno delay.
as perguntas. Eu estou aqui pensando ainda. São um pouco chaves, simétrico. Pergunta online do Christian David, se foi feito algum teste de estresse nessa aplicação para verificação de métricas de desempenho. Então, assim, é porque tudo roda no lado do cliente. A maior parte da regra de negócio do Gcrypt está no lado do cliente. Então, o que a gente fez de teste era, até um momento oportuno para falar, tentar submeter. No início, a gente planejava apenas contemplar o mínimo que o Gmail aceitava de tamanho de anexo. Então, a gente fez o projeto pensando em 20 megabytes, aproximadamente. Com 20 megabytes funciona que é uma beleza. O problema é quando você tenta passar um arquivo de 1 GB para o seu browser. A nossa implementação não é tão boa e é por isso que a gente ainda está modificando algumas coisas antes de lançar totalmente open source, que o fato como a gente lê o arquivo é de forma assíncrona, e isso ocasiona congelamento do browser do cliente. É bem ruim, assim. Então, no ponto de testes, a gente investiu em o quanto rodava bem no lado do cliente. Temos a ideia hoje que deveria ter sido feito de forma melhor. Muito bem. Mais algum comentário? Ninguém? Muito bem. Vamos agradecer então, Cláudio. Obrigado. Obrigado.